Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 10 de abril, do Opinião Litoral. Participam o advogado Paulo Henrique Cremonesi como comentarista e a gente recebe como convidado hoje o deputado estadual Caio França, do PSB, que vai contar para a gente sobre uma inauguração com um pouco de atraso, porque foi não no sábado passado, no outro sábado, do Núcleo Integrativo para tratamento com óleo de cannabis em São Vicente. São Vicente é quase pioneira nisso no Brasil, né, Caio? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, doutor Cremonesi, prazer estar com você aqui, a todos os telespectadores. Exato, isso tem muito a ver com aquilo que eu consegui aprovar na Assembleia, com a lei que eu consegui aprovar na Assembleia, depois o governador Tarcísio sancionou, que é a distribuição dos medicamentos pelo SUS. Então, a ADESAF... Medicamentos à base de cannabis. Medicamentos à base da cannabis. A ADESAF, que é uma instituição, está antecipando esse sonho nosso, que já é lei hoje, mas que está em fase de regulamentação. A gente conseguiu produzir, né, lá um ambulatório canábico, que vai fazer a distribuição. Nesse primeiro momento, tem 30 famílias inscritas já para poder receber o óleo da cannabis, e esse ambulatório ele também tem uma participação de contribuição de uma emenda parlamentar de minha autoria, complementada por uma emenda do então deputado Padilha, hoje ele é ministro, e que teve presente também na inauguração. Então lá tem médico, assistente social, a ADESAF já é uma entidade antiga na cidade, que já trabalhava com saúde, então a gente está bem empolgado com isso tudo. E óbvio, paralelamente a isso, eu estou acompanhando aqui o grupo de trabalho que regulamenta a lei da cannabis no SUS aqui em São Paulo, mas com certeza a ADESAF vai ser um marco aí aqui para a região e para o estado de São Paulo como um todo também na distribuição do óleo. Pode receber pacientes de outras cidades? Pode receber pacientes de outras cidades. A gente está numa fase... É claro que é importante esclarecer uma coisa, né, Paulo? Assim, a pessoa não pode se autodiagnosticar como uma pessoa que precisa do óleo da cannabis. O médico, o prescritor que está lá, ele que é a pessoa responsável por prescrever ou não o óleo para cada uma das patologias que existem hoje. Então, é muito importante porque eu acabo, como eu fiquei meio que uma referência do assunto aí no estado, eu preciso, estou com dor de cabeça, eu tenho dor aqui, acolá. Enfim, eu até acredito que as pessoas precisem mesmo, até porque eu entendo que a cannabis vai ser uma revolução na medicina, mas nós não podemos nos autodiagnosticar, é preciso que tenha um médico responsável e que tenha a capacidade de fazer essa prescrição. Então lá na ADESAF vai ter, essa pessoa faz um acompanhamento antes da família para poder explicar também as contraindicações, nem contraindicações na verdade, né? O que acaba acarretando aí também com o uso e que a cannabis não substitui eventualmente outros medicamentos também, mas com certeza é um avanço importante aqui para a Baixada Santista e para o estado de São Paulo. Paulo, primeiro parabéns pelo título do Palmeiras, você está com o broche do Palmeiras aí, campeão paulista mais uma vez. O óleo de cannabis é um medicamento que gerou alguma polêmica, mas o efeito do princípio ativo é incontestável. E é bacana o que o Caio falou no final, não é? É importante que o médico diagnostique que esse é o tratamento adequado, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, deputado. É uma grande honra participar de uma bancada desse programa tão querido assim ao seu lado. Obrigado. É importante realmente que o médico deixe claro quem realmente precisa, quem não precisa, porque houve no passado muita polêmica em torno do assunto, mas parece que ela já é superada por conta dos resultados positivos. Eu me penitencio porque eu não me lembro o nome. Um familiar de alguém que é bastante conservador, então insuspeito, que num primeiro momento se posicionou contra a liberação para fim terapêutico, e hoje essa pessoa dá testemunho do quanto, não é exatamente o óleo, mas um outro produto médico à base do princípio ativo, né, da cannabis, e o quanto essa pessoa melhorou o mal de Parkinson, uma doença gravíssima, praticamente incurável, mas que pode ter os efeitos amenizados. Então a medicina avança, nós não sabemos ainda todo o potencial, né, e mesmo assim o pouco que se sabe é positivo.
Então, parabéns, deputado. Eu sou um sujeito mais conservador, entretanto, bem favorável do uso como medicamento. Nós precisamos avançar, a saúde é muito séria. Quem tem problemas crônicos, endêmicos, sabe o quanto é necessário qualquer avanço da medicina. E nós temos que ter a mente aberta para receber mesmo aquilo que pode fazer algo bom, que seja útil. Então, esse projeto de sua autoria serve até para que, perdoe-me estender, mas serve para que o nosso espectador ele entenda a função do deputado, o deputado estadual. O deputado estadual ele não trata de leis importantes que giram em torno do país como um todo, mas ele trata de problemas específicos, particulares, para melhorar diretamente a sua vida. Então, ele não pode tratar da economia. A parcela de poder dele é para tratar de coisas pontuais da vida do cidadão. Paulista. Então, esse é um exemplo bom. Questões envolvendo segurança pública, questões envolvendo saúde imediatamente. Existem aquelas que ficam com o governo federal, que ficam com o parlamento, e outras com o governo estadual e com os deputados estaduais. Esse é um exemplo prático de algo bom para todos. Então, nós temos que aplaudir. Né? Uma notícia muito triste de sábado em Bertioga, o naufrágio de um barco com 12 pessoas, 3 tripulantes e 9 passageiros, e 3 dos passageiros morreram, idosos, né? Morreram nesse naufrágio. Houve uma ruptura do casco da embarcação, teve onda forte mesmo em Bertioga no sábado. Agora, nada que justificasse um acidente dessa dimensão. E o que menos se justifica ainda, e o Paulo Cremonese vai falar depois sobre a parte de segurança, que ele é especialista em seguros, é a área em que ele atua como advogado, mas os passageiros estarem sem colete salva-vidas, foi pertinho do canal de Bertioga, provavelmente todos teriam sido salvos se usassem o colete, né? O que a gente pode fazer, hein? Que para nossa região isso é uma questão muito importante, né? Acho que assim, tem vários fatores. É claro que há de se ter mais fiscalização em relação às embarcações que saem, mas também, infelizmente, a gente sabe que as pessoas também acham que nunca vai acontecer com elas, ou que elas têm aptidão à natação, que são, né, que conseguiriam sobreviver em qualquer problema. Então, acho que é uma mistura de forças aí. Primeiro, fiscalização em relação às embarcações que saem. Essa é a principal, inclusive com poder de polícia, de poder acompanhar isso. Agora, além disso, os passageiros, né, as pessoas, têm que ter a compreensão de que, se não tiver um barco que tenha colete para todo mundo, eu não saio, eu não vou. Independente da distância que vai se dar, sábado foi um dia que talvez até deveria ter a instrução daquele piloteiro, né, não sei quem era o responsável por aquela embarcação, mas talvez já devesse também ter noção de que não era um dia propício para se fazer uma navegação. Então, acho que é um conjunto de forças e a nossa região, como você bem mesmo disse, tem esse viés turístico de atração, seja para pesca, seja para poder conhecer algumas das ilhas e praias que ficam mais distantes, mas lamentável o que aconteceu e que a gente não precise de outros exemplos para poder ter uma fiscalização mais rigorosa em relação a isso. Tem a questão até da manutenção da embarcação, né, Paulo? Tem a manutenção, além de endossar tudo que o deputado falou, nós temos que tomar muito cuidado, porque com o avanço da tecnologia, o avanço da indústria naval, as embarcações são construídas para fornecer a maior segurança possível. Ainda que a onda tenha sido forte, ela com certeza, e aqui no Brasil não existe uma onda de tal envergadura, ela não seria forte bastante para sozinha arrebentar a estrutura física do barco. Então, alguma coisa houve, ou uma falha de manutenção, ou até uma falha da própria produção e fornecimento da embarcação. Por isso, a Capitania dos Portos abrirá um inquérito naval sempre que ocorre um acidente grave de navegação, a Capitania atua, tem o protagonismo, com mortes, então, 100% certo que isso vai acontecer. Provavelmente o caso irá ao Tribunal Marítimo sem prejuízo de investigações criminais, administrativas por parte aqui da polícia. Agora, fica o recado, o que o deputado falou e que você, Paulo, também mencionou, talvez o aspecto mais grave que tira qualquer
possibilidade de alegação de fortuidade é o fato de não ter colete salva-vida para todo mundo. Porque isso é previsível, é estipulado, é trabalhado e é obrigatório. Então, na minha modesta opinião, nesse primeiro momento, sem demonizar absolutamente ninguém, a principal coisa a ser levada em consideração é a falta de coletes. Isso já depõe contra o fornecedor do serviço aí de transporte. Olha, o governo Lula, os governos estaduais hoje, a gente vai analisar também uma pesquisa da Datafolha relativa ao governo Tarcísio de Freitas, completam 100 dias, que é uma marca que é muito explorada em termos de comunicação, mas muito pouco significativa, porque é muito pouco tempo para um governo mostrar serviço. E o Caio, ele é insuspeito aqui, né? Afinal, o pai dele é ministro do governo Lula, então você é insuspeito para avaliar os 100 dias do Lula, não é, Caio? Não, como você mesmo disse, né? Talvez tirando aí a parte de Ministério de Portos e Aeroportos, talvez fazer uma opinião mais isenta, mas realmente acaba sendo difícil. Agora, eu vou pela linha que você falou, acho que tanto para um quanto para outro, é difícil de você criar uma análise em 100 dias, é muito pouco tempo, tanto para elogiar demais quanto para criticar demais. Principalmente nesses dois casos, porque houve uma virada de chave muito drástica, né? Do governo Bolsonaro para o governo Lula e de 28 anos de governo Tucano para o governo Tarcísio. Que ainda né? não deu tempo do próprio Tarcísio imprimir alguma marca, na minha perspectiva. Inclusive, no início do governo, eu ganhei a eleição apoiando o Haddad na eleição. Então, hoje a gente definiu pela bancada de ser independente. Então, tem muita tranquilidade para poder elogiar ou criticar o governador Tarcísio. Mas eu acho que o governador Tarcísio fez acenos importantes no início. Já que eu sou suspeito para poder falar sobre o governo do Lula, então, a respeito do Tarcísio, tenho mais aptidão para poder falar. Acho que ele fez alguns acenos importantes, tanto em relação ao governo federal, para mostrar que São Paulo não pode governar de costas para o governo federal, há de se respeitar o resultado das urnas, participar de reuniões de todos os governadores, acompanhar as principais ações do governo federal. Então, acho que esse foi um aceno importante. Obviamente, incluo a lei da cannabis medicinal, que não deixa de ser um aceno também do ponto de vista científico, para quem tem, né, um perfil, vamos dizer assim, apoiado pelo Bolsonaro, que foi muito contestado durante a pandemia pela falta de sensibilidade em relação à ciência, etc. Eu acho que o Tarcísio demonstrou naquele momento, naquela sanção, foi um sinal positivo. Então, eu diria que esses foram os dois aspectos positivos, tanto a participação das reuniões de governadores com o governo federal, com o presidente Lula, quanto a sanção da lei da cannabis medicinal. E aqui, se é que tem que também fazer um contraponto de um ponto negativo na minha avaliação, eu colocaria a sanção também da lei que extingue a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Acho que foi um erro do governador Tarcísio, muito pressionado pela bancada bolsonarista, de tirar a necessidade de se ter o comprovante da vacinação. Colocando outra coisa importante, só para não esquecer, acho que na questão envolvendo o litoral norte, aquela presença dele ali em São Sebastião, acho que foi também um ato simbolicamente importante, a presença do governador naquela catástrofe. O Paulo Henrique de manhã lembrou também a greve do metrô, né, que foi uma greve com um caráter bastante político, né, que foi enfrentada pelo governador nesse começo aí. Sim, eu acho que o governador se saiu muito bem no enfrentamento da greve, tanto é que a greve perdeu fôlego. O deputado, de forma insuspeita realmente, porque ele poderia ter algum interesse político, ideológico contra o governo estadual e aqui com muita abertura, muita dignidade, reconheceu que o governador agiu bem na questão envolvendo o lamentável acidente sinistro que houve no início do ano, as chuvas de verão. E agora, com certeza, vai haver um trabalho preventivo para isso, coisa que o governo anterior do Dória não fez, poderia ter feito. Né? Não em relação exatamente porque ali foi quase que inédito. Mas em São Paulo, aqui na Baixada Santista, nós temos transtornos. Nada tão grave, mas temos transtornos frequentes. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. 100 dias realmente não são bastantes para que haja
uma avaliação tanto do governo federal como do governo estadual. Nós até brincamos, parece que o professor Rafael Nogueira de manhã explicou a razão de ser dos 100 dias, mas não existe uma causa ontológica do sítio do ser. Por que 100 dias? Né? Nós adotamos quase como se fosse um número. E o governo federal tem cumprido seu papel, o governo estadual tem cumprido também seu papel. A única coisa que eu me permito uma crítica absolutamente construtiva é que o Lula não cometa o mesmo erro que seu antecessor e talvez ele esteja tentado, até de forma compreensível por conta da história recente, a elevar o tom da crispagem ideológica. Né? Infelizmente, às vezes o Lula, ele deixa isso também um pouco mais claro e ele pode ser, porque ele tem mais carisma, ele pode ser um grande pacificador. Ele tem força para isso. Então, se me permite aqui uma crítica construtiva, é essa. E houve, agora não me lembro, mas houve algo do Tarcísio que ele foi bastante criticado, um veto envolvendo... Foi nos laudos permanentes. Isso. Mas ele voltou atrás. Depois voltou atrás porque... Inclusive, agora promulgou nesse final de semana. Então, resolvido o problema. Então, acredito que, bem ou mal, o país está superando aí os problemas e caminhando. O Tarcísio, pelo Datafolha, teve 44% de aprovação, bom e ótimo, 39% de regular e 11% de reprovação, ruim e péssimo. Então, a aprovação bem maior do que a reprovação. Agora, depois do intervalo, uma questão que o Tarcísio insiste e que o Datafolha aponta que a maioria da população paulista é contrária, que é a privatização da Sabesp. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, participam Paulo Henrique Cremonese, advogado, como comentarista. A gente recebe o deputado estadual Caio França, do PSB. Caio, a maioria dos paulistas, o Datafolha aponta que é contra a privatização da Sabesp. Eu acho que tem uma privatização, na privatização de um serviço, que o consumidor fica refém de uma empresa, eu não consigo apoiar também. Telefonia celular, você pode optar por várias operadoras. Agora, se você está numa cidade que a empresa de fornecimento de água, de coleta de esgoto, tratamento é privatizada, você não tem como escapar dela, né? Claro. Então, eu acho que assim, primeiro o seguinte, é importante esclarecer que a Sabesp já tem um capital aberto, é uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo. Na verdade, seria a privatização do controle acionário. Exatamente. Né? Que aí é algo que me preocupa. Eu entendo que a água é um bem essencial. Eu não sou contra algumas privatizações. Inclusive, entendo que é uma evolução em alguns serviços. Mas tem serviços que são essenciais. E eu penso que saneamento é um deles. Com relação à Sabesp, o grande problema que nós temos hoje, inclusive na Sabesp, são as terceirizações dos serviços. Principalmente serviços de obras estruturantes que existem na Sabesp. Então, há uma preocupação com, primeiro... Você tem acompanhado aqui em Santos o caso das crateras, total, né? Não, em Santos, mas eu poderia dizer, viu, Paulo, assim, é que Santos, claro, tudo aqui em Santos repercute muito mais. Cubatão mas também São teve um caso Vicente não é gravíssimo. diferente, Cubatão não é. Então, assim, tem problemas sérios nas terceirizações que acontecem. Além desse, que poderia aumentar bastante se você terceirizar esse serviço, tem um outro problema. Os principais, as cidades mais distantes, que não têm possibilidade de você, não tem lucro, por exemplo, para a iniciativa privada, como é que seria? O que aconteceria? Lá em Barra do Turvo, no finalzão do Vale do Ribeira, Eldorado, Iporanga, ou mesmo no fundão da capital, enfim, cidades que não têm... lugares que não têm lucratividade, como é que você iria fazer com esse serviço? Né? Então, é importante ter isso claro, e mais do que tudo isso, quanto é que custa? Porque quanto que foi investido até o momento para São Paulo hoje ser o melhor estado do ponto de vista de saneamento? Quanto que foi investido ao longo do tempo? Quanto é que vale a Sabesp hoje? Sim, é um preço que eu diria que quase que impagável para você conseguir colocar. Então, eu tenho muita preocupação com esse projeto, eu percebo que é uma prioridade do governador Tarcísio, eu já assumi um compromisso de poder ajudar a Sabesp a melhorar as suas condições, mas sem privatizá-la. Então vamos ver como é que isso vai se dar ao longo do tempo. Acho que o governador ainda tem que ter
construir uma maioria na Assembleia que ainda não está construída para esse projeto principalmente. O bom de um debate, e aqui não é exatamente um debate, mas do diálogo, é que nós aprendemos as coisas. Então, o conceito de privatização, ele é saudável, desde que não seja exercido com excesso. Existem coisas que devem ser privatizadas, o deputado falou aqui, outras que não devem. A Sabesp, muita gente que em princípio é a favor de privatização como conceito, se sente um pouco constrangida porque a Sabesp é um símbolo de excelência. A Sabesp, bem ou mal, dentro desse cenário público brasileiro histórico, funciona, atua bem. E agora o deputado falou algo que eu não tinha pensado, e agradeço. É importante isso, às vezes, a gente, ao dialogar, ver visões estratégicas. Existem áreas que realmente são deficitárias aos olhos da iniciativa privada. E isso ficou bem escancarado quando o Tarcísio ainda era ministro e houve uma privatização dos aeroportos e todo mundo esperava que haveria uma correria para todos os aeroportos e alguns sequer um lance houve, porque a iniciativa privada não tem interesse. Então, realmente, quando você tem o selo publicista, por mais que tenha um capital aberto, existe uma preocupação maior que não seja apenas, e aqui não há nenhuma demonização nessa palavra, o lucro. A empresa, qual é o objetivo do lucro? Da empresa? É o lucro. Isso é normal, geração de empresas, circulação de riquezas. Então, muitas empresas, se houver uma privatização, talvez aquelas áreas que não são tão atrativas economicamente, mas que o Estado tem que estar lá presente, seja por uma paraestatal, tal, fiquem prejudicadas. Então, eu não havia pensado nisso e agradeço. Imagina. Isso é algo a ser levado em consideração. O deputado tocou num outro ponto importante, que é o valor do patrimônio construído pela Sabesp, né? Que é um valor inestimável. Difícil até de calcular. Exatamente. Quanto é, né? Porque são 645 municípios em São Paulo. Ainda que nem todos estejam com a Sabesp, Atibaia, mas se eu não me exemplo, engano, tem 350, quase 400 municípios que tem leis municipais autorizando o convênio com a Sabesp. Aqui então, na nossa região todos, 100% né? aqui na Baixada e no Vale do Ribeira também. E funciona, nós reclamamos pouco. Guarujá tem reclamação, né? Tem reclamação, inclusive, especialmente Santos no tem período... essa bronca das crateras hoje, né? Especialmente no Também período de aconteceu em verão. Cubatão. Mas que aí começa, por exemplo, tinha a programação de investimento na cava aqui, para você conseguir ter a entrega de água naquelas áreas que são mais afetadas no período de verão. E aí agora a Sabesp travou o projeto. Então isso é importante a gente falar também a respeito de... Nós temos que ter muita atenção nesse período, que já há uma demonstração de interesse do governo em privatizá-la, há de ter muito cuidado para que também ele mesmo começa a deteriorá-la para depois fazer a venda. Depende de aprovação da Assembleia? Com certeza. E como é que você sente a temperatura na Assembleia? Eu acho que hoje, assim, o governador ainda não tem uma tranquilidade na Assembleia para poder fazer uma aprovação de um projeto dessa magnitude, que deve ter quórum qualificado, há de se passar em todas as comissões, vai ter audiência pública, envolve mudos servidores também. O também é sensível à opinião da população, muito, né? Muito. É que, assim, a gente está numa linha, pelo menos teve nos últimos anos, numa linha de que tudo que é público é ruim, então tem que vender, tem que passar e tal. Mas eu acho que quando você começa a ter um olhar mais com uma lupa em relação à água, primeiro, provavelmente vai aumentar o valor da tarifa. A gente tem aqui na Sabesp, por exemplo, tarifas sociais, que as pessoas pagam... no Rio de Janeiro exatamente isso. Exato, fazem comparações no Rio de Janeiro do antes e depois. Triplicou, quadruplicou o valor da água. Então, acho que tudo isso precisa ser muito transparente para a população ter uma opinião mais assertiva em relação à privatização. Então, acho que tem muito tempo pela frente ainda para a gente poder avaliar, discutir e jogar aberto. O governador disse, pelo menos publicamente, que se ele não conseguir comprovar que a privatização vai baratear o preço e melhorar o serviço, ele mesmo não avança com esse projeto. Vamos ver se isso realmente acontece ao longo dessa caminhada dele de eventuais audiências públicas, etc. Eu acho que hoje ainda não tem maioria para poder aprovar esse projeto. Caio, você acompanhou o simpósio na USP que discutiu a inclusão de alunos autistas no ensino superior? Exato, um tema muito importante e pouco falado, viu, Paulo? Inclusive tem um projeto de lei de minha autoria garantindo 15% das vagas de todos os cursos
para as pessoas com deficiência, e quando eu falo pessoas com deficiência, são todas elas, né? Não só as físicas, mas também as psicossociais e tal. É um grande orgulho para São Paulo ter USP, Unicamp e Unesp, mas os números dessas universidades em relação à inclusão de pessoas com deficiência são números ainda muito abaixo da média nacional. Por isso, o projeto de lei vai de encontro ao que a gente tem visto, né, Brasil afora. As universidades federais já têm um número muito melhor em relação a isso. O projeto tramitando na Assembleia Legislativa. Quem montou esse simpósio, na verdade, é uma associação de autistas, né? Então, que hoje a gente tem aí um número muito elevado de pessoas sendo diagnosticados com os diversos tipos de autismo. Então, é importante que eles possam também estar incluídos no ensino superior. E São Paulo tem que estar à frente do seu tempo em todos os sentidos. Então, vamos ver se a gente consegue avançar com esse projeto também, que é a maneira de garantir a inclusão de todas as pessoas. Paulo, tem um conceito muito interessante que mede o nível de avanço de uma civilização pela maneira como ela trata crianças, idosos e portadores de deficiências. Porque são os vulneráveis. Como um grupo social trata os seus vulneráveis é o que faz a diferença. Ou você alija ou você engaja, né? Usando palavras aí que a turma compreende com facilidade. E é muito bom esse projeto de lei, é muito bom saber que a própria universidade pública abre espaço para esse tipo de discussão. E os autistas uma situação paradoxal, porque requer um cuidado especial no recebimento e no tratamento, mas muitos são brilhantes em alguns pontos. Então a universidade pública pode descobrir naquilo que o beneficiário da vaga for brilhante e desenvolver isso. Eu convivo de perto com 2 casais que têm filhos autistas e posso dizer que eles são brilhantes. A dificuldade no trato é porque, evidentemente, há uma hipersensibilidade. Um deles, se escuta um barulho muito forte, fica nervoso e fica agitado, mas é para isso que a universidade vai se preparar, para receber, tratar, trabalhar bem isso e trazer essa pessoa para o seio social plenamente. É bom para ela e é bom também para a própria universidade, porque de repente alguém brilhante num determinado setor pode ser muito bem aproveitado. E os que não são brilhantes, os que portam outras limitações, vão participar do tecido social tanto quanto possível como as outras pessoas. Eu passei a ser mais sensível a essa questão da sensibilidade, das deficiências, das necessidades especiais, depois que eu tive o problema na coluna vertebral, a perna esquerda. Quando eu fui a um jogo, lá Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, eu senti a dificuldade. Eu senti o ambiente não estar preparado para receber uma pessoa com... E no meu caso é bem simples, eu caminho, a bengala é mais um apoio. Eu fico imaginando a pessoa que tem realmente uma necessidade fundamental e muitas vezes, em que pesa os esforços, isso não podemos negar. Em matéria de legislação, o Brasil avançou muito, mas é transformar aquilo que os deputados federais, estaduais e os vereadores fazem em atos concretos. Exato. Então, esse é o desafio nosso. Mas estamos melhorando. Nesse aspecto, acho que o Brasil pode se orgulhar que ele não, se não é a estrela do mundo, também não é o patinho feio, né? Ele já é um cisne e só precisa cantar mais. Tem uma questão que a gente já discutiu aqui algumas vezes, já apresentou algumas vezes, que é o roubo de cargas nas ferrovias que dão acesso ao Porto de Santos. O programa Fantástico da Rede Globo ontem mostrou uma reportagem apresentando um dado chocante: 500 horas de paralisação das ferrovias em função desses roubos em janeiro e fevereiro. Em 2 meses, 500 horas, é muita coisa, é muito prejuízo, e imagens chocantes também de roubo de cargas, com o trem em movimento, inclusive, uma quadrilha extremamente especializada em ação. A gente discute isso depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira,
Participam o deputado estadual Caio França, do PSB, o Paulo Henrique Cremonese, advogado. Paulo, tem uma questão que é muito importante para a Baixada Santista, que é o trabalho do Porto de Santos, né? As atividades do Porto, as atividades portuárias são fundamentais para a economia da Baixada. O nível que se chegou de roubo de carga em ferrovia é insuportável para o Porto. 500 horas de paralisação da ferrovia, quase 30% das cargas já chegam ao Porto, que é um avanço muito grande, pela ferrovia. 500 horas em 2 meses e uma quadrilha roubando soja, com o trem em movimento, mostrando uma extrema especialização, é alguma coisa muito prejudicial. Já tem uma operação da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas parece que é insuficiente, né? É prejudicial, é assustador. Em primeiro lugar, o que você falou, não há necessidade, mas eu reitero, o porto é vital para Santos e região. Nós temos agora, dá para falar com tranquilidade, parece granjeamento de simpatia, mas não é, mas nós temos agora um ministro que é da região, que conhece, que sabe bem, então a expectativa é que as coisas caminhem muito... Vamos cobrar do filho dele vamos aqui, cobrar então, né? muito solidamente nesse sentido. Houve, ano passado, a aprovação de uma lei que, se os empreendedores tirarem proveito dessa lei, haverá um crescimento exponencial econômico, um uso do porto com mais força, que é a lei de navegação de cabotagem, que incentiva a navegação de cabotagem, que, por sua vez, também abre portas para o desenvolvimento da malha ferroviária, que eu particularmente reputo faz tempo, como alguém que trabalha com a responsabilidade civil dos transportadores em defesa dos seguradores de cargas, né? Esse tema roubo é muito próximo no meu dia a dia. Eu entendo que um dos problemas estruturais do Brasil é o não desenvolvimento de uma malha ferroviária muito forte. E agora a perspectiva é disso. Entretanto, as que existem não podem ser alvo de roubos. Isso é quase surreal. Isso é coisa cinematográfica, né? Nos países mais desenvolvidos, o roubo de carga em transporte rodoviário já é incomum. Em transporte ferroviário é quase inexistente. Uma das vantagens do transporte ferroviário é a segurança. São poucos os acidentes envolvendo transportes rodoviários. E também tirar ferroviários. Tirar o gargalo, principalmente da região, são quase 12 mil ou 14 mil, dependendo do dia, caminhões de carga subindo e descendo a serra. Então, isso é muito pesado. Por isso, o transporte ferroviário tem que ser incentivado. E o roubo, principalmente no transporte ferroviário, tem como ser mapeado e trabalhado. Eu não vou entrar aqui no aspecto de responsabilidade civil, porque não é um programa com esse objetivo. E nós temos aqui um legislador que pode levar esse anseio da região para que não há outra forma, né, senão policiamento. Policiamento e policiamento. É um trabalho de combate ao crime organizado. Não são ladrões quaisquer aqui, são ladrões especializados mesmo, você ressaltou isso bem, e não há outra forma de enfrentamento, né, senão a língua travou, uma efetiva participação da polícia para evitar, prevenir e combater a ação dos criminosos. Os prejuízos são enormes, a carga que é roubada já é um prejuízo que acaba reverberando no mercado segurador, e mais o tempo de paralisação. Talvez esse tempo de paralisação é um prejuízo ainda maior do que a própria carga roubada. Caio, existe preocupação do governo do Estado, existe preocupação do seu pai lá no Ministério dos Portos e Aeroportos? Claro que existe, ainda que as ferrovias estejam no arcabouço de outro ministério, que é de infraestrutura, mas sem dúvida está interligado, né? Na medida em que a gente trabalha para poder aumentar a malha ferroviária, a gente tem investimentos grandes da Rumo. Você ter uma notícia como essa, como foi a de ontem do Fantástico, é alarmante, preocupante e claro que deixa todo mundo com o pé atrás de fazer grandes investimentos. Então, eu tenho conversado bastante com o novo diretor da Polícia Civil aqui de Santos, que é o Dr. Luiz Carlos. Ele é um dos grandes entusiastas dessas operações, inclusive foi ele quem desvendou aí a participação direta do crime organizado
aqui de São Paulo, na aliciação de menores para poder fazer esse tipo de roubo, até porque você deve ter visto nas imagens também, até não é fácil ali, né? No meio o trem em andamento, andando, eles conseguem fazer uma parte ensacando então, no teto. Exato, é uma coisa que exige até uma capacidade física ali deles, por isso são mais jovens e tal, mas eles conseguiram fazer uma apreensão grande recentemente na soja, e a gente está bem acompanhando isso de perto. A Rumo tem algumas orientações a esse respeito, de sugestões para melhorar a segurança. Obviamente que a tecnologia tem que estar muito alinhada com isso, nos principais pontos, porque normalmente as linhas ferroviárias elas acabam percorrendo áreas pouco urbanizadas, né? São áreas mais distantes. Em São Vicente, por exemplo, Paulo, é lá na área continental, bem no fundo, assim, no Acaraú, que você tem, praticamente não tem moradia por ali. Então, acontece alguma coisa, depois de um bom tempo só você vai acabar sabendo. Então, por isso que o monitoramento é tão importante também. E foi falado isso na matéria, inclusive na conversa com o Dr. Luiz Carlos, que está acabando aí virando um especialista nesse assunto. A investigação muito precisa, né? Chegou numa empresa que faz a limpeza, né? Exato. E mostrou que a empresa comprou material para ensacamento, ráfia, né? Numa quantidade muito grande e vendeu soja numa quantidade que não pode vir da varrição, né? Então, aí você percebe que há um serviço de inteligência muito importante na polícia também. E eu estou bem empolgado aí com o encaminhamento aqui dos inquéritos em relação à Polícia Civil. Acho que a gente tem aqui um delegado que conhece a região e que está bem focado em poder fazer todas as amarras para poder depois entregar um inquérito bem robusto para o judiciário, para aprender, para poder colocar na cadeia as pessoas que estão deixando a região em pânico e, claro, atrapalhando também o desenvolvimento do próprio Brasil, na medida em que você está fazendo isso com carga e inibindo o investimento em ferrovia. Agora, Paulo, a gente falou do governador Tarcísio, a atuação dele na tragédia de São Sebastião, e Bertioga e também Guarujá, né, em fevereiro, no domingo de Carnaval. O presidente Lula, ontem, ele sobrevoou as áreas inundadas do Maranhão, tem deslizamentos também, são 64 cidades em estado de emergência. E depois ele falou o óbvio, mas é uma coisa que você sempre cobrou. Não pode deixar construir em área inundável ou sujeita a risco de deslizamento, certo? Certo, e fico feliz que falou o óbvio, mas... E fico feliz que o presidente tenha falado isso, porque é sinal de que o assunto agora faz parte do cotidiano da classe política. Entende? Muitas vezes o que acontece? Eu também entendo o legislador e o agente político da linha de frente, o administrador, sensíveis com uma situação de invasão, é algo constrangedor, é algo triste. E aí o que acontece? O primeiro ato não é feito e as coisas vão se avolumando de uma forma que fica difícil depois de retificar. Então é importante isso, né? Essa sensibilidade do administrador público em não permitir que áreas de risco especialmente forte venham a ser ocupadas. Então, e o segundo ponto é parabenizar o presidente. Volto a insistir, independentemente de qualquer colorido ideológico, é importante que o administrador, a linha de frente, o governador do estado, aqui no caso do que houve no litoral norte, o presidente agora com o que há no Nordeste, ele esteja lá presente. Vá, para o povo é um sinal. Assim, a administração está preocupada, porque a tendência que nós temos, o deputado Caio falou no outro bloco, é de achar que tudo que tem o selo público é ruim. E nós, ao termos esse tipo de ideia, passamos a criar um ranço ideológico contra os administradores. E não pode ser assim. O administrador tem que ser criticado sempre em boa fé. Às vezes a crítica é injusta, às vezes não é justa, às vezes é correta, às vezes é incorreta, mas quem a faz tem que estar em boa fé, né? Faz a crítica, o administrador a ouve, ou retifica ou ratifica a sua posição. E neste caso, parabéns ao governo que agiu rápido e talvez a situação lá seja minimizada. E o objetivo é sempre isso, prevenir. Nós falamos no programa
Amanhã eu escutei de um comandante, eu repito aqui rapidamente, não tem a ver com essa questão pública, mas o princípio é o mesmo. Uma cabine de avião é repleta de equipamentos que simbolizam tragédias que aconteceram antes. Então, as construtoras de avião, as grandes, a Boeing, Airbus, a brasileira Embraer, elas aprendem com as tragédias, por isso que elas investem muito em investigação. E aí elas mudam, né, a construção, mudam a tecnologia, mudam o domínio do estado da técnica para que não aconteça novamente. Pelo menos aquele mesmo tipo de problema não acontece. Então, o administrador público parece guardar as proporções que começa a absorver esse espírito. Aconteceu aquilo, vamos contornar o problema agora, atender quem sofre e pensar no futuro. Isso é o mais importante. Esse tipo de tragédia, Caio, tem acontecido recorrentemente todos os anos na temporada de chuva, muda o lugar, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Teresópolis, né, que foi uma desgraça tremenda, estado de São Paulo também, Baixada Santista, que previne bastante desde o final da década de 80, riscos em morros, começou em Santos, foi para São Vicente, foi para Guarujá esse trabalho. Teve problema em 2020, Guarujá, Santos e São Vicente, e teve problema agora, é verdade que foi uma chuva excepcional em São Sebastião, Guarujá e Bertioga, né? Com certeza a prevenção é o melhor remédio nesse caso. A gente sabe muito bem também que, infelizmente, ao longo dos anos, num passado não tão distante, era assim, você não conseguia, tinha até gente da política estimulando invasão e que acabava com isso também criando ali um feudo eleitoral, né, muitas das vezes. Que isso é importante ter a conexão com polícia, com tecnologia. Hoje você consegue monitorar através de drones, por exemplo, qualquer área que você tenha avançado, você consegue acompanhar isso a cada semestre. Então é importante usar a tecnologia também em favor, né, do bem-estar das pessoas. É importante também, fundamental, que por exemplo, as companhias, tanto água quanto luz, por exemplo, possa estar monitorando isso também, porque as pessoas acabam tendo que muitas vezes recorrer disso, e aí você acaba ficando sempre na mão de conjuntos habitacionais novos. Tem um dilema agora em Bertioga em relação a São Sebastião, não sei se vocês estão acompanhando, né? O pessoal de Bertioga não está querendo que as pessoas de São Sebastião ocupem... Por 8 meses, né? Momentaneamente, porque as pessoas também lá em Bertioga tinham a expectativa de poder morar nesses locais. Então a gente sempre acaba, na construção de um conjunto habitacional novo, que já é caro, é difícil, você acaba só encaminhando pessoas que estão em área de risco. Então, é fundamental que se possa pensar em novas soluções, ocupar imóveis nos centros, por exemplo, que são pouco utilizados. Os centros hoje são mais antigos e é possível você fazer com retrofit, utilizar os centros para poder ter mais vida e não permitir que as pessoas acabem fazendo ocupações irregulares que muitas das vezes acabam ou virando submoradias, como tem palafitas ainda aqui na nossa região, ou ainda locais de escoamento de água, que também, de alguma forma, vai criar uma bola de neve aí nesse sentido. Então, importante que a gente possa prevenir, como disse o presidente. Vamos ver se depois da fala do Lula ontem no Maranhão, a gente começa uma ação efetiva mesmo de evitar a ocupação dessas áreas e evitar no futuro esse tipo de tragédia. A cobertura vacinal no Brasil tem caído nos últimos anos, houve uma campanha anti-vacina. E é importante só, a gente nem vai comentar, assinalar que Santos começa hoje a vacinação de maiores de 60, eu uso essa expressão em legítima defesa, não uso idosos, maiores de 60, da vacina antigripe, H3N2, H1N1 e B, e também continua a vacinação da bivalente contra a Covid, dá até para tomar as duas no mesmo dia. Maiores de 60, então, tem nas policlínicas de Santos, a partir de hoje, das 8 às 4 da tarde, nos fins de semana, das 9 às 3h30 da tarde, a vacina contra a gripe disponível, como também a vacina bivalente contra a Covid. É importante que você se vacine, você se proteja e proteja com essa vacinação, você proteja também os outros de uma infecção que você pode pegar. Caruaru e Monte Cabrão começam amanhã, terça-feira. Com isso, chegamos ao final do Opinião, agradecendo muito a participação do Caio, Imagina, importante, falando sobre o óleo da cannabis, Obrigado. falando sobre a inclusão
dos autistas no ensino superior, comentando as questões aqui da Baixada, o roubo de cargas em ferrovias. Também Paulo Henrique Cremonese, trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, e uma ótima semana para você que você merece.